Aleluia. Queridos e amados irmãos, uma boa tarde a todos, amém? Estamos chegando na plataforma do Facebook para transmitir a palavra de Deus aos queridos e amados irmãos, em nome de Jesus, crendo que Deus estará te abençoando ricamente neste momento agora de louvor, de graça. E nós cremos que Deus tem grandes coisas nesta tarde para te abençoar e para nos abençoar no soberano nome de Jesus. Amém? Aleluia. Louvado e bendito e soberano é o nome do Senhor. Cada um de nós fazendo um pouco para o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu não sei aonde que você está agora, mas se você estiver nos assistindo aí, que Deus possa te abençoar ricamente o seu coração, a sua vida, e que você nesta tarde venha receber o melhor de Deus para a sua vida e para o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu vou falar do livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Livro de Atos. Livro de Atos dos Apóstolos. Eu estava observando esse trabalho, esse congresso que eles estão tendo em Camboriú, lá em Santa Catarina. Eu estava vendo, ouvindo os pregadores que têm ocupado a tribuna ali para pregar o Evangelho. E eu tenho visto que não é bem o Evangelho que eles têm pregado. Cada um pregando a sua forma, o seu jeito, o seu modo de pensar. Eu não sei se acabou o congresso, porque eu não acompanho, eu só dou uma espiada e vejo os comentários de alguns. Mas eu só estava vendo que quase que 100% deles não pregam sobre Jesus Cristo. Eles não pregam sobre Jesus Cristo. Não. Quase que você não ouve nenhuma pregação sobre a pessoa de Jesus.
E é muito triste porque quando você prega Jesus, os milagres acontecem. Libertação. Mas infelizmente parece que esses pregadores eles perderam a revelação de Jesus Cristo. Não pregam Jesus, é impressionante. Quase todos eles falando lá na velha aliança. Baseando suas pregações na velha aliança, falando de Jeremias, falando de Abraão, falando de Isaac, falando de Josias, e por aí vai. E outra coisa, tudo visando o homem, o ser humano. A maioria que vão lá, quase todos vão para ver o homem. É impressionante. Para ver o seu pregador de estimação, né? Mas não vão para adorar a Deus. Você não ouve um estudo da palavra de Deus, você não ouve uma pregação de salvação, você não ouve uma pregação de redenção, de arrependimento. O que você ouve é somente pregação para encher o ego, só o ego da pessoa. E a pessoa sai de lá vazio e acaba não recebendo nada. Geração de pregadores que tem escandalizado o Evangelho. Aqui no livro de Atos, capítulo 1, o texto sagrado diz: em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Deus começou a realizar e a ensinar, até um dia que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Depois da sua morte, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos, ensinando-lhes sobre o reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, para que guardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de bom vistes, porque João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, eu vos batizarei, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha, o livro de Atos é uma jornada. O livro de Atos é uma jornada inspiradora de como a igreja primitiva se formou e floresceu. Ela cresceu, ela se formou, ela cresceu em meio a tanta perseguição, a tanta luta, em meio a tantos desafios e oportunidades. Nossos primeiros irmãos, eles deram a vida por nós. E hoje você está vendo esta bagunça de igreja que está aí.
Você não pode chamar o que você está vendo aí de igreja. Na realidade, é uma bagunça. Está tudo bagunçado. Quando você vê a transmissão dos Gideões pelo YouTube, você fica assistindo aquilo, dá vontade de vomitar. Você observa que eles estão interessados não em vidas, em corações, mas estão interessados em si próprios, em se autopromoverem. Não estão nem preocupados com almas, com vidas, com corações quebrantados. Olha, a igreja de Atos era, sim, verdadeiramente uma igreja missionária. Então eu vou mostrar para vocês, em poucos minutos, o aprendizado sobre esta igreja, a igreja de Atos. De como podemos aplicá-los em nossa vida cristã moderna. Ali nós estamos vendo a grande comissão, o cumprimento da grande comissão, aonde Cristo, ela deixa com a igreja de Atos a responsabilidade de pregar o Evangelho. Em Atos 2, capítulo 14, nós encontramos Pedro pregando o seu primeiro sermão. Ele coloca-se em pé e juntamente com os 11 apóstolos, Pedro, ele toma a palavra e em alta voz ele prega à multidão que está ali reunida. Havia ali judeus, todos que habitam em Jerusalém. Ele pede atenção à palavra dele. O Espírito Santo tinha acabado de descer sobre aquela grande multidão que estava ali. Porque naquela época, você ter 120 pessoas reunidas em um lugar era considerado grande multidão. Por causa da grande perseguição que tinha contra os pregadores, os proclamadores desta fé. Então, Atos aqui nos lembra da importância de proclamar o Evangelho a todos, a todas as nações. E quando você vê uma entidade chamada Gideões da última hora, você imagina assim, meu Deus, esses caras devem estar pregando em cada esquina, em cada cidade, em cada bairro, em cada rua, nas matas, em todo lugar. Você vai dizer, tem um Gideão missionário pregando, mas não é isso que você está falando. Mas quando você olha na realidade, não é bem assim. Todo ano aquilo ali é um caça-níquel. Vamos escolher. Vamos escolher dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro.
Proclamar o Evangelho a todas as nações são trabalhos que o pastor Billy Graham fazia. São trabalhos e cruzadas que o pastor Jimmer Swaggart fazia. Não era uma vez por ano. O ano inteiro corrido. O pastor Jimmer Swaggart estava viajando o mundo inteiro, pregando o Evangelho. Na África, no Sudão, em Angola, Argentina, América do Sul, América Central, Ilhas do Mar, Japão, Estados Unidos, Europa, Ásia, todo lugar. O pastor Jimmer Swaggart estava pregando. O pastor Billy Graham também a mesma coisa. Você entendeu? Isto é fazer missões. Agora, esse negócio de reunir uma vez por ano, em um pavilhão, em um ginásio, e convidar dezenas de pregadores, cada um prega 1 hora. Isso não é missão, gente. Você reúne em 4 paredes e você prega crente pregando para crente. Qual é o fruto que você vai conseguir? Que fruto é esse? Olha, os discípulos obedeceram à grande comissão. E eles varreram a terra com o Evangelho daquela época. E com o poder do Espírito Santo, hoje você vê o que é poder do Espírito Santo. O que é poder do Espírito Santo? Hoje, poder do Espírito Santo é a pessoa falar em línguas, uma rajada de língua. É você falar para frases e mais frases sem conexo, sem conexão. É você derrubar alguém no chão, chamando isso de sopro de Deus. Poder do Espírito Santo é você sair revelando e mais revelações absurdas? Não. Poder do Espírito Santo sobre a vida das pessoas é mudança de vida. E as vidas deles foram impactadas e nações foram impactadas pela pregação. Pela pregação de Paulo, pela pregação de Pedro, pela pregação de João, pregação de Tiago. Todos eles foram usados tremendamente por Deus. Eles mostraram que o Evangelho é para todos, em todos os lugares. O Evangelho não é somente para o centro, para a área central. O que nós vemos hoje é o Evangelho sendo pregado nos centrões da cidade. Grandes catedrais são levantadas no centro da cidade. Nos preocupamos com a nata do leite e esquecemos daqueles que precisam verdadeiramente da palavra de Deus. Esquecemos. O social da igreja está abafado, está adormecido, né? Não tem mais o social da igreja. A igreja de Atos era uma igreja social.
Era uma igreja social. Era uma igreja que tinha obras sociais. Era uma igreja que cuidava um do outro. Ela cuidava um do outro. É tão bom você ser membro de uma igreja assim, aonde você vai ter alguém para cuidar de você. Eles tinham alguém para cuidar deles, era um cuidando do outro. Quando um ficava doente, todos ficavam preocupados. Quando uma viúva estava passando necessidades, o diácono era enviado à sua casa para ver o que ela estava precisando. Era sempre assim. Aleluia. Uma igreja que preocupava com seus membros. Uma igreja que se preocupava com seus escolhidos. Aleluia. E isto é tão bom. Porque você sabe que você não está sozinho. Você sabe que pode contar com o pastor, que pode contar com o irmão da igreja, que você pode contar com alguém. Você não vai lutar sozinho as batalhas. Você vai ter o amparo e a ajuda de todos nesta luta, nesta peleja. Então Atos, ele nos lembra da importância de proclamar o Evangelho, sim, mas também do amor, do cuidado, do zelo. A igreja de Atos, ela preocupava demais com a disciplina, com a ordem. Porque a disciplina, ela é um ato de amor. A disciplina é um ato de amor, é um ato de zelo pela santidade da igreja. Então, Atos revela a seriedade que os primeiros crentes tinham em relação à pureza e à retidão. Coisa que nós devemos ter hoje. Serem retos, corretos, santos, amorosos, cuidadosos. Quando você chega vendo e você consegue encontrar a história de Ananias, a história de Safira, você vê que é um lembrete poderoso na vida de viver vidas transparentes e genuínas diante de Deus e da comunidade. Uma vida transparente. Uma vida em santidade. Era uma igreja que adorava. Uma igreja que tinha muita comunhão uns com os outros. Atos 2:42 fala sobre isso, que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha,
Eu sei que neste momento tem muita gente que estão dormindo, que estão despercebidos quanto que está acontecendo à sua volta. Mas a palavra adoração, ela vem acompanhado com a oração. A adoração começa com oração. Quando a Bíblia fala sobre culto, adoração e comunhão, fala que a sua vida é um culto. Todo mundo está vendo que você tem um culto público a Deus. Aonde você vai, as pessoas te conhecem e sabem que você é uma pessoa que adora a Deus e serve a Deus. Olha, a igreja primitiva, ela reunia em adoração. A adoração. Uma igreja que se reunia em adoração. Ela não reunia para ganhar dinheiro, ela não reunia para mostrar a sua força, a sua beleza, os seus membros, mas ela se reunia para adorar a Deus e para cultuar o nome do Senhor. Esse era o trabalho da igreja primitiva de Atos. Era para isso que eles se reuniam, para prestar adoração. A nação judaica, o povo de Israel, quando eles saíam de casa para ir adorar a Deus, o texto sagrado diz que eles começavam essa adoração desde quando eles saíam de casa. Eles saíam de casa e já saíam adorando. Eles iam cantando pela estrada fora. Eles iam louvando os salmos de Davi. E quando eles chegavam no templo, eles já tinham começado o culto de adoração desde quando eles saíram de suas casas. E quando eles chegavam no templo, lá eles completavam esta reunião em adoração. Porque oração é comunhão. Oração, adoração e comunhão. Eles andam juntos. O culto público não era apenas uma formalidade, algo assim formal. Eu vou na igreja porque meu pastor está me chamando para ir. Eu vou porque isto é dado a mim uma obrigação. Não. Eu vou à igreja porque eu quero prestar a Deus um culto de adoração. É diferente. Eu quero prestar a Deus um culto de adoração. Não era um culto formal, mas era um tempo de profunda conexão com Deus. Essa palavra conexão, ela tem muito a ver com ligação, comunhão, respeito, amor, responsabilidade. Você está fazendo companhia a Deus e Deus está fazendo companhia com você. Aleluia.
Era um tempo de profunda comunhão. Um tempo de profunda conexão. Era o momento que você desligava de tudo. Era o momento que você não atendia celular, que você não atendia nada. Você só tinha o tempo para Deus. Era o tempo dedicado para Deus. Amém? A igreja de Atos nos ensina que a adoração genuína é a comunhão, são vitais para o crescimento. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa ter comunhão com Deus. E isto é muito importante para a unidade da igreja, para o crescimento da igreja. Me entenderam? Comunhão. Essa é a estrutura vital da igreja. As igrejas em Atos tinham uma estrutura independente. Nenhuma delas era ligado a uma convenção, a outra convenção. Não, eles não precisavam disso. Eles não precisavam. Eles tinham uma estrutura independente. Os líderes eram escolhidos localmente. Ali no local de cada congregação, de cada igreja, os líderes eram escolhidos e capacitados pelo Espírito Santo para pastorear as congregações. Você não chegava no lugar caído de paraquedas como Miguelzinho. Você não aparecia do nada. E graças a Deus que naquela época não tinha YouTube, não tinha TikTok, não tinha Kawaii, não tinha Facebook. Naquela época tudo era escolhido por Deus, preparado por Deus. Não era como é hoje. Né? Então essa estrutura refletia muito a importância da liderança, que tinha compromisso e eram capacitados pelo Espírito Santo nessas igrejas locais. Por isso que a igreja de Atos crescia, se fortalecia a cada dia no Senhor. Por causa disso. Aleluia. Homens qualificados. Homens qualificados para a tarefa. Qualificação. Eu não estou falando de seminários, você entrar no seminário, você estudar teologia durante anos e anos e anos. Isso não qualifica ninguém. Eu estou dizendo ser cheio do Espírito Santo. Você ter qualificação para executar a tarefa do reino de Deus. Quando eu falo de qualificação, quando eu falo de qualificados, estou falando de dedicação. Você deve ser uma pessoa dedicada. Dedicação. Dedicação. Dedicação à obra que foi outorgada a você.
do céu matava a fome daquela gente. Então você observa que isto aconteceu nos 7 escolhidos. Irmã Givânia Silva e José Lima, seja bem-vindo em nome de Jesus, tá bom? A igreja de Atos, ela nos ensina sobre essa dedicação e ela nos mostra que 7 foram escolhidos para servir às mesas, 7 diáconos, né? Foram escolhidos para servir às mesas, mostrando que nem todos têm o mesmo chamado, mas todos têm um papel vital no corpo de Cristo. Olha, você pode ser chamado para orar. É um grande chamado. Você pode ser chamado para cuidar da obra. É um grande chamado. Você pode ser chamado para zelar da igreja. É um grande chamado. Cada parte do corpo de Cristo, ela é importante. Isto é de suma importância. As viúvas estavam sendo desamparadas ali na igreja, então os apóstolos viram que as viúvas estavam precisando de um suporte, de uma ajuda de alguém, um socorro de imediato. Então eles escolhem 7 para serem diáconos. E tá chegando um cafezinho gostoso que a minha rainha acabou de fazer aqui, a pastora Carmen. Aleluia. Obrigado, bem. Ela não aparece na câmera, Tânia Maria, não tem jeito, a Carmen não gosta de aparecer, né, bem? Esse é o café Barão, mas o gostoso mesmo é o 3 Corações. Café 3 Corações é uma bênção. Aqueles que contribuem têm um grande valor na obra de Deus. E essa lição destaca a necessidade da gente identificar e capacitar pessoas para tarefas específicas dentro da obra de Deus. Aleluia! Mas o que mais trazia responsabilidade na obra de Deus, na igreja primitiva, em Atos, era as doutrinas, os ensinamentos. Você viu nesses últimos dias uma enxurrada de heresias sendo pregada pelo Miguelito? Eu chamo ele de Miguelito, o Miguelzinho, uma enxurrada de heresias. Há uma enxurrada de heresias sendo pregada também nos púlpitos de dezenas ou talvez milhares de igrejas esparramadas pelo Brasil. E isto também aconteceu com a igreja primitiva de Atos.
E isto também aconteceu com a igreja de Atos. Eles enfrentaram Eles também enfrentaram os grandes problemas doutrinários. A questão da circuncisão, o exemplo do Concílio de Jerusalém em Atos. As questões foram tratadas com sabedoria, oração e discernimento. Tudo na tua vida tem que ser com oração, com sabedoria e com discernimento. Tudo. Aleluia. Buscando sempre a verdade. Sempre, sempre. Isso tudo fortaleceu os laços entre os irmãos. Amém? É muito importante a igreja ter laços fortalecido entre os irmãos, entre a gente, entre nós. Porque nós precisamos um dos outros, né? Precisamos um dos outros. É muito importante a igreja ter laços fortalecidos entre os irmãos. E isto cria uma atmosfera de amor, apoio. E você aprende que a comunhão é mais do que um encontro social. É muito mais que um encontro social, é uma expressão de unidade em Cristo Jesus. E a igreja de Atos, ela cuidava das necessidades materiais de seus membros. Agora, eu estou mexendo no ninho de vespa, porque quando você fala de cuidar, não é fácil. Quando você fala de cuidar, você fala de zelar. A igreja de Atos, ela cuidava de todos eles. Não havia um necessitado na igreja de Atos. Não havia uma viúva que passava necessidade na igreja de Atos. Não havia. E quando a Bíblia fala que ela cuidava das necessidades materiais dos seus membros, não está falando de alimento. A igreja não deixava faltar roupa, não deixava faltar casa, não deixava faltar moradia, não deixava faltar água, não deixava faltar nada. Eles compartilhavam. Eles compartilhavam os seus bens uns com os outros. Eles compartilhavam seus bens uns com os outros. E eles não davam sobras. Olha, eu tenho aqui 4 bois aqui no meu pasto. E eu vou te dar aquele que está mais doente. Eles não faziam isso. Eles davam sempre o melhor. Sempre o melhor. Entendeu, José Lima? Sempre o melhor. Olha, pastor, eu poderia ajudar o senhor com R$20 de oferta para ajudá-lo na tua internet, mas eu vou te ajudar com R$100. Eu vou te dar o melhor. Eu estou te dando um exemplo. A pessoa tinha
os 20 reais para doar. Mas ela fazia um sacrifício, ela doava 30, 40, 50 e por aí vai. Eles davam sempre o melhor. Bens. Bens está falando de coisas duráveis, coisas que não era destruído. Mas eles davam coisas que duravam, Edivânia. Duravam. E isto era uma garantia que ninguém passasse necessidade. Ninguém. Ninguém é ninguém. Ninguém passava necessidade. E isso exemplifica a importância de cuidar dos necessitados, das necessidades físicas dos irmãos. Isso é importante, gente. Isto é o amor prático. É o amor de solidariedade. Enquanto estava tendo o congresso dos Gideões lá em Camboriú, Santa Catarina, as ruas estavam infestadas de mendigos, de meretrizes, de bêbados, de drogados, alguns caídos pela calçada ali daquela cidade, outros embriagados pelas ruas, outros estavam descalços, deitados em agoritas, em porta dos ginásios, e lá dentro, uma grande igreja, fazendo um grande seminário chamado Gideões Missionários. E a missão ali do lado. E a missão caída ali na calçada. E o pecador caído ali do lado. Olha, o povo de Deus está tão adormecido quanto ao amor que, enquanto estamos adorando nossos ídolos carnais, o mundo está indo para o inferno. Por que que Deus deixou o livro de Atos registrado para nós? Como exemplo. Não é uma história, é um exemplo. É uma inspiração para a igreja de hoje. Mas não adiantou nada. Você pode ler o livro de Atos inteiro e você vai ver os desafios a cumprir da grande comissão. Com paixão, tem que ter paixão. Se você não tiver paixão para pregar, paixão para buscar a alma, não adianta. Nesta live, hoje à tarde, o Espírito Santo está chamando a gente para mergulhar na adoração, mergulhar na comunhão, é mergulhar na sabedoria e na unção do Espírito Santo. É isso que esta tarde está chamando. Olha, porque a missão é como se fosse boas obras. É na missão que você conquista boas obras. Boas obras é uma chamada para uma vida de impacto. Simplesmente isso.
Deus está te chamando hoje para uma vida que vai transcender o comum. Deus está te chamando hoje à tarde para que você tenha uma vida cheia de significado e propósito. Andar em boas obras é fazer missões. Andar em boas obras é glorificar a Deus. É andar de fé em fé. Isto é missão. A fé, a nossa fé em Cristo, ela nos transforma em novas criaturas, criado para realizar boas obras, realizar missões. Irmã Tânia, foi Deus que te projetou. Você não me cumprimentou ainda com a paz do Senhor e boa tarde, mas eu estou te cumprimentando. Paz do Senhor, irmã Tânia. Ele que te projetou. Nós somos projetados por Deus, projetado para impactar, para ser positivo. Ser positivo na família, ser positivo ao mundo que está ao nosso redor. É aí que reflete nossa nova identidade. O crente que fica dormindo, que não faz nada para a obra de Deus, que não sai da zona de conforto, que é um preguiçoso, ele não tem nova identidade em Cristo Jesus. Nova identidade em Cristo Jesus é aquele que faz a obra de Deus, é aquele que trabalha, aquele que faz missões. Não adianta você ficar pregando em quatro paredes, meu irmão. Você pode pregar nos maiores congressos, ficar famoso, ganhar montanha de dinheiro, fazendo conferências. E não vem com essa você pregar falando que você não cobra um centavo para pregar. Você é um tremendo de um mentiroso, porque tem cachê. Toda igreja dá um cachê para o pregador. Seja pouco ou seja muito, quando o pregador desce do púlpito, ele já desce com cachê no bolso. Porque eu também já fiz muitas conferências e eu sei o que eu estou pregando. Ainda mais quando é um indivíduo que não trabalha. Aqui. Eu tenho brusa de empresas até hoje, ó. Até hoje eu tenho brusas de empresas que eu trabalhei. Aleluia. Missão é boas obras. A palavra de Deus, ela salva a alma do indivíduo, mas as obras enchem o estômago, veste o corpo. Era isso que a igreja de Atos tinha, e bastante. Ela cuidava dos necessitados. Então, nós não podemos definir boas obras, mas Deus estabeleceu o padrão. Primeiro, a obediência aos seus mandamentos e a dedicação à sua vontade. Isso é essencial. Dedicação. Eu já estou frisando muito esta palavra aqui hoje. Dedicação. É o que nós precisamos ter. Dedicação.
As nossas ações falam mais alto que palavras. Estamos vendo muito blá 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 dentro das igrejas. Amados, mas esses grandes ministérios, medianos, até pequenos, a maioria está atrás de grana, de dinheiro. Estão de olho no teu dinheiro. Está entendendo? Mas ações falam mais do que palavras. Eu faço, eu ajudo, eu contribuo, eu sou como a igreja de Atos também. Você sabe que não é verdade. Então, glória a Deus. Essas são atitudes que nós devemos ter quando nós estamos tratando de missões. Deus abençoe os irmãos. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu espero que um dia os crentes desta geração possam acordar para a vida. Que os cristãos que estão me assistindo, me ouvindo, que vão ouvir alguma coisa do que a gente falou hoje à tarde. Que você possa acordar para o verdadeiro, para o real. Não vale a pena a gente ficar vivendo uma mentira. Entendeu? Às vezes você está indo em uma catedral, em um templo, em um ministério, que isso aí é uma mentira, é uma fraude. Precisamos despertar, gente. Precisamos despertar, porque senão vamos ter que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Deus disse, saiam depressa, porque eu vou mandar fogo. E Ló teve que sair correndo de Sodoma e Gomorra, porque senão ele morreria queimado. Deus é um Deus justo. Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Pode ter certeza disso. Que Deus te abençoe.